uma resposta que ele está dando para uma pessoa que escreveu uma carta bem comprida, discordando dos pontos de vista. E ele faz uma introdutória inicial explicando a filosofia do Holmes. Segundo a filosofia de Holmes, Deus é criador de todas as coisas, mas ele não cria infortúnio para nós arbitrariamente. Deus cria e dá a nós, sem discriminação, tudo que nossas mentes conceberem. Segundo Holmes, é conforme o molde que a gente apresenta, Deus cria as coisas fenomênicas aqui, seja doença, seja saúde, seja pobreza ou riqueza, alegria ou tristeza, felicidade ou infelicidade. Deus assegura nossa liberdade e, além disso, prova que, não tendo imagem própria, é capaz de criar infinitas formas segundo a mente das pessoas. Isso todo ponto de vista do Holmes, que foi quem abriu o caminho para o professor Masaru Taniguchi. Holmes não considera a ilusão como criador do mundo fenomênico. Ilusão é o termo budista. Holmes usa o termo molde, que seria a ilusão. Conforme o molde apresentado a Deus, ele cria os acontecimentos na nossa vida. Deus, com a sua capacidade de assumir infinita forma, cria o mundo usando a ilusão como molde. Então, na realidade, só trocou a palavra ilusão como molde. Segundo Holmes, Deus é criador do mundo fenomênico. Logo, Deus também seria criador do mal, das doenças, das infelicidades, conforme o molde apresentado. Mas também é ele quem cura as doenças. Aí já difere bastante. Na Seichanoye não é Deus que cria, mas sim a ilusão, a força da mente, ilusão profunda, cria uma imagem falsa, que é a doença, a pobreza, etc. Segundo Holmes, então, como ele cria a doença, ele também é quem cura a doença, é Deus quem cura. Entre aqueles que se curaram na Seichanoye pela leitura dos livros da Verdade e da Vida, pode ser que ainda existe quem pense que foi Deus quem me curou. Mas a verdade é que a pessoa, lendo o livro, abre os olhos da mente e descobre a sua perfeição interior, a perfeição da vida, que é saudável desde o princípio. O que parecia doente era apenas uma imagem falsa dele. Se a doença existisse realmente, a cura dependesse de Deus, então a eventual persistência seria a vontade de Deus, pois ele, sendo onipotente, poderia curá-la se quisesse. Quando você compreende a verdade liberta da ilusão, você vê a sua perfeição interior, e quando a pessoa reconhece essa perfeição interior, segundo a lei mental, manifesta aquilo que nós reconhecemos, essa perfeição manifesta na nossa vida. Esse é o mecanismo, não é Deus que cura, mas sim manifesta o ser já perfeito originário pela força da mente. Holmes, Deus cria e dá a nós sem discriminação, molde que apresentamos a Deus, seja doença, seja saúde, ou pobreza, ou riqueza, alegria ou tristeza, felicidade ou infelicidade. Você apresenta o molde e Deus cria a forma aqui para nós no mundo terreno, no mundo fenomênico. Deus é o criador de todas as coisas, tanto coisas boas como ruins, conforme o molde. Essa é a ideia do Holmes. E essa é basicamente também a ideia do senhor Hyakuzo Kurata, que escreveu para ele. Por isso que ele fez essa introdução usando as ideias de Holmes. Na Seichanoye, falamos que este mundo fenomênico é o mundo da projeção da mente, e que esse mundo, o mundo fenomênico, é o mundo onde nós expressamos Deus.
A filosofia da advertência de Deus contém a ideia equivocada de que o mundo fenomênico é a existência verdadeira, de que Deus encerra dentro de si alguma espécie de treva, que podemos chamar de treva sagrada. Vem do budismo essa questão de treva sagrada. Segundo o budismo, o criador desse mundo é a ilusão, esse mundo fenomênico. A treva sagrada é a teoria segundo a qual todas as coisas do mundo fenomênico vão surgindo da verdade absoluta segundo as oportunidades, que admite a existência da treva sagrada na grande fonte do universo. E seria bem parecido com a ideia do Holmes, só que em vez de ilusão, ele usa molde. Segundo a oportunidade, é segundo a causa encontrando uma oportunidade, ela se manifesta. Então, isso seria a treva sagrada. Sormasar Taniguchi. Quanto a mim, transcendi não somente esta teoria, como também sobre a advertência de Deus, criação e cura de doenças por Deus, etc., e alcancei o mundo onde não existe doença, nem infelicidade, nem treva sagrada. Então, essa é a doutrina da Seichan-Doye. Segundo Seichan-Doye, o mundo fenomênico não existe. Enquanto ver como existente o fenômeno, que não é existência verdadeira, ou seja, realidade, terá de lamuriar dizendo: sou fraco, não sou perfeito, mesmo tendo passado pela experiência de fundir com o mundo absoluto de Deus, que é o caso do senhor Kurata, que escreveu. Ele teve grande evolução, chegou muito perto, mas ele se perdeu no caminho. É um erro considerar que o fenômeno existe como realidade. Saibam que a realidade é apenas o dissol, aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom, tudo perfeito. Aquilo que Deus criou é a perfeição. Por isso que a realidade é a perfeição proveniente de Deus, que é o caminho. Fenômeno não existe, segundo a Seichan-Doye, não existe. O que existe é Deus, sua mente e manifestação da sua mente. Quando reconhecemos a existência exclusiva da perfeição de Deus, negamos a existência do mal, dizendo: seres fracos não existem, a imperfeição não existe, dominamos até fenômeno. Então, não precisamos lamentar dizendo: sou fraco, não sou perfeito, como fazem os dominados pela realidade fenômeno. E se você ficar olhando aqui as imperfeições, entra numa paranoia, ainda mais morando aqui no Brasil. Tanta coisa ruim que escrevem, falam no mundo para a gente evoluir. Porque se a gente conseguir ficar no estado de Mushin, aqui morando no Brasil, com toda certeza é um santo. É um bombardeio de coisas ruins a todo instante. A única forma é você não tentar lutar, não tentar reagir. É o estado de Mushin. Mushin é um termo budista, termo usado no Japão. Último vídeo sobre cura das doenças que o professor Masaru Taniguchi diz: para você se curar de qualquer coisa, tem que entrar no estado de Mushin. Estado de Mushin é termo budista, seria vazio, um estado em que você não pensa nada. Seria a meditação Zen. Só que não façam meditação Zen copiando coisa que está na internet, que vai se dar mão. Certos religiosos e filósofos fazem a seguinte crítica a Seichan-Doye: admitir apenas o mundo substancial, o mundo de Deus, o reino de Deus, e querer aplicar no mundo fenomênico a ideia da perfeição do mundo substancial é confundir os dois mundos. Mas a Seichan-Doye não confunde mundo substancial com mundo fenomênico, pois não reconhece a existência deste último. Faz só confusão quem reconhece a existência do mundo fenomênico. Se não existe, não existe, não tem o que ficar
argumentando nem pensando. Então, basta dizer não existe. Como nós conceituamos que o mundo fenomênico não existe, e como não é possível confundir algo inexistente com algo existente, afirmamos apenas a perfeição do mundo de Deus. Existe Deus, sua mente e manifestação da sua mente, que são as criações de Deus. Consequentemente, essa perfeição se projeta no mundo fenomênico, possibilitando a eliminação das infelicidades. Certas religiões contrapõem o mundo fenomênico ao mundo substancial, dizendo que fenômeno existe como fenômeno. E aí é que entra o problema. Muitas pessoas que são da Seichanoye pensam que o mundo fenomênico é projeção do mundo de Deus. Portanto, eles são um mundo só, sendo que o mundo fenomênico faz parte do mundo de Deus, ou seja, o mundo fenomênico existe. Se ela é extensão do mundo de Deus, ela existe. Então, seria isso: tem o mundo de Deus, criação de Deus, e tem o mundo fenomênico Terra. Segundo a visão das pessoas, isto aqui faz parte disso, ou seja, o mundo fenomênico faz parte do mundo de Deus, porque ela é projeção do mundo de Deus. E é que está o problema. Se você supor isso, significa que isso existe. Se existe isso, existe o mal, existe a doença, existe a pobreza, e você vai ter que lutar para eliminar isso. Se isso aqui faz parte disso, Deus é o culpado de existir, porque isso é parte dele. Isso aqui é coisa fundamental. Muitas pessoas que são da Seichanoye pensam que o mundo fenomênico é projeção do mundo de Deus. Isso aqui é a ideia mais comum que tem, que o mundo fenomênico é projeção do mundo de Deus. Se o mundo fenomênico é o mundo da projeção de Deus, eles são uma coisa só. Portanto, o mundo fenomênico faz parte do mundo de Deus. Esse é o conceito errado. Isso aqui é tudo criação da mente, não é criação de Deus. O que existe é criação de Deus. As coisas que são criações da mente são coisas temporárias. Aparece e desaparece, por isso que é fenômeno. Ela não tem existência real. E muda conforme a mente. Se mudar a mente, muda as coisas daqui também. As coisas que Deus criou e que viu que tudo era bom é inalterável, não altera. É perfeito, perfeito é perfeito. Aqui não. Tudo varia conforme o padrão do teu pensamento, a matriz da sua mente. Se a matriz da sua mente mudar, isso muda. Portanto, isso é criação da mente humana. E sendo criação da mente humana, não é criação de Deus. Não sendo criação de Deus, não faz parte do mundo de Deus. Isso que é a resposta do que o professor Massaro Taniguchi deu na carta. Depois a gente vai ver alguma coisa da carta, mas se não entender isso, não vai entender a resposta do professor Massaro Taniguchi. A visão do seu Kurata é isso, com algumas pessoas da Seichanoye, que pensa que o mundo fenomênico é projeção do mundo de Deus, portanto, ela existe como sendo parte do mundo de Deus, é o que o senhor Kurata diz. O mundo que habitamos já é mundo de Deus, o reino de Deus, e Deus está dentro de vós, por isso que o reino de Deus está dentro de vós. O mundo que habitamos já é mundo de Deus, a gente habita aqui, e a gente projeta isso. Mas isso aqui é simplesmente uma forma de reconhecer que aparece e desaparece. O que existe é isso. O essencial é reconhecer este fato inegável. Só existe a perfeição de Deus. Deus, sua mente, manifestação da sua mente. Aquilo que Deus criou
e que viu que era tudo bom, tudo era perfeito. Só existe o mundo de Deus. O mundo fenomênico não existe, é apenas uma forma de reconhecer. O caminho para o mundo de Deus, portanto, está dentro de nós, ou seja, o mundo que habitamos já é mundo de Deus, então o caminho está dentro de nós. É o que está na Sutra Sagrada. Ao fato de conhecer esta verdade, a perfeição de Deus, se diz conhecer o caminho. A realidade, porque é universal, é chamada caminho. O caminho está com Deus, Deus é o caminho, é a realidade e está dentro de nós. O caminho aqui não é caminho com C minúsculo, tipo estrada, rodovia, coisa desse tipo, rua. Não é esse tipo de caminho, de estrada, de rota, não é isso. O caminho para o mundo de Deus não é uma estrada que você vai andar, não é isso. É esse caminho que está na Sutra Sagrada, no capítulo Realidade. Você tem que conhecer a verdade que só existe Deus e as suas criações, que está na mente de Deus. Deus não criou nada físico, é uma ideia. E essa ideia está dentro do ser humano, porque o reino de Deus está dentro de cada ser humano. É a única forma de ser justo com todos os seres humanos é que todo mundo tenha o caminho dentro de si. Senão, se eu encontrar um caminho, eu ia ser lobista, né? Ia vender o mapa. Para isso não acontecer, todo mundo já tem esse caminho dentro de si. Todas as pessoas, sem exceção. Deus foi extremamente justo para brancos, amarelos, pretos, seja católico, não católico, seja budista, seja Seichonoye, seja não Seichonoye, seja o que for, todo ser humano carrega dentro de si o Deus, o caminho. Essa forma de ser justo, absolutamente imparcial, como diz no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, é o primeiro capítulo, que é a coisa mais importante lá, diz: Deus é imparcial. A única forma de ser imparcial é que todo mundo tenha isso dentro de si. Senão, se fosse um mapa, por exemplo, ia ter um monte de cópia falsa. Ia ter fake caminho de Deus aos montes. O caminho para o mundo de Deus está dentro de vós, que é conhecer esta verdade, que só existe Deus, somente manifestação da sua mente. E foi isso que ele respondeu ao senhor Hyakuzo Kurata. Então, na visão do seu Kurata, ele chama o reino de Deus, céu, o mundo de Deus, como fonte do universo, grande fonte do universo, e diz que a grande fonte do universo abrange a vontade cega do universo, a treva sagrada, ou seja, é também criador de infortúnio e doença. É igual a visão do Holmes, e igual a visão de muitos adeptos da Seichonoye, que pensam que o mundo fenomênico, sendo o mundo da projeção do mundo de Deus, ela faz parte do mundo de Deus. Enquanto ter desse modo, você vai reconhecer que a doença existe, que o infortúnio existe, que a pobreza existe, e vai tentar lutar contra ela. Se você lutar, você vai perder, porque vai lutar contra uma coisa que não existe. Você vai perder sempre. A única forma de vencer uma coisa que não existe é não lutando contra ela. Lutar quer dizer se apegar a ela. Se você se apega a ela, você vai perder. Isto não existe. O que não existe, não existe. Não tem que fazer nada. Resposta ao senhor Kurata. Não me importa nem um pouco que esta carta seja publicada. As questões que levantei são questões muito importantes do ponto de vista religioso
E as minhas considerações talvez contribuam para desfazer o equívoco e as críticas da sociedade quanto à forma de divulgação, modo de realizar curas, considerando também que deve existir pessoas semelhantes ao seu e outras que têm dúvidas iguais às suas no que concerne a verdade que a pega Seitianoye, decidir responder e enumerar os pontos divergentes de nossas opiniões mencionadas em sua carta, esperando que os meus comentários a respeito sejam úteis para quem busca o caminho da verdadeira fé. Mesmo porque, conforme sua afirmação, os pontos divergentes nas nossas opiniões constituem uma questão bastante grave no âmbito de religiões, e eu penso que nessas diferenças está a razão pela qual a fé, por nós preconizada, realiza milagres no cotidiano, enquanto religiões tradicionais, como o budismo e o cristianismo, raramente operam milagres no seu dia a dia. Então, essa é também uma resposta em por que a Seitianoye ultimamente não faz cura. Exatamente porque a visão da maioria dos adeptos da Seitianoye, isto aqui existe como sendo parte do mundo de Deus. A razão pela qual ultimamente Seitianoye não faz mais cura é exatamente isso. Como não prega mais a doutrina, as pessoas simplesmente hoje. Acho que a pessoa não tem coragem de dizer matéria não existe, porque não tem coragem de dizer, porque não tem conhecimento suficiente ou fundamento suficiente para explicar o que é matéria não existe, doença não existe. Na visão das pessoas, o mundo fenomênico é a projeção do mundo de Deus, então ela faz parte do mundo de Deus, fazendo parte, ela existe, e aí você admite o mal, admite a doença, admite a pobreza e admite o infortúnio como existente. E essa é a razão pela qual não acontece curas mais na Seitianoye, por causa disso. Só entendi isso. Na verdade, isso aqui não está escrito, não está explicado nesse livro aqui. O único livro que explica isso é Verdade da Vida 27, no volume 27 que ele explica. É um dos melhores livros doutrinário da Seitianoye, é o número 27. Ela é lá que explica o que é fenômeno, o que não é fenômeno. E essa visão é que hoje prevalece, infelizmente, na Seitianoye. Por isso, combate o fenômeno, vê como existente e combate. Se você combater uma coisa que não existe, você perde. Leva de golear. Não tem como. Né? Você vai lutar com uma coisa que não existe. Você vai perder sempre. É isso que acontece. A única forma de vencer é não querer vencer. Se você não quiser vencer, é o Mushin. Aí você vence. Tem um livro, não lembro o nome do livro, mas ele conta a história de um espadachim. O único objetivo desse espadachim samurai, ele desafiava o mestre da academia, porque no fim ele ganhava uma refeição. Aí ele ia nas academias, na cidade que passava, e o único objetivo dele era comer. Então, quando entrava na academia para lutar, ele não lutava. Abaixava a espada, né? A espada de bambu. E só que o adversário, quando faz isso, quando ele abaixava a espada, pensava que o cara era muito bom. Imagina, abaixar a espada completamente sem vontade de lutar, porque ele não tinha vontade de lutar, porque ele queria perder logo para comer. Então, abaixava a espada. Só que o outro lado ficava desconfiado. O cara deve ser muito bom. Se eu atacar, eu vou perder. E no fim, falava, eu não consigo te atacar. E aí ele dizia, não, mas ataca logo que eu quero perder para comer comida. A única forma de vencer alguma coisa
é não querendo vencer. Se você não quiser vencer, ou seja, não lutar, se você lutar com uma coisa que não existe, você perde. Se você lutar contra a doença, você perde. Se você lutar contra a desarmonia, você perde. Porque não tem como vencer uma coisa que não existe. Então, a única forma de vencer alguma coisa que não existe é declarando: você não existe. O que não existe, não existe. Eu não vou lutar com uma coisa que não existe. Abaixa a espada, como fazia o samurai. Então, essa é a forma de vencer.